Glória a Deus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus nesta noite, engrandecer o seu nome, pois Ele é digno de receber toda a honra, glórias e louvores. E quero parafrasear o que disse Judas, servo do Senhor Jesus, no capítulo 1 e o versículo 25 de seu livro, quando ele disse: ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Queridos, quero agradecer a Deus pela salvação da nossa alma, por ter nos conduzido a este lugar, por estar conhecendo mais uma parcela da grande família de Deus. Estava dizendo ao pastor Ismael que eu não tinha vindo ainda a esta filial, é a primeira vez que Deus nos concede a oportunidade de aqui chegarmos. Eu quero agradecer ao Senhor Deus por esta noite. Agradecer também ao nosso amado e muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta honrosa escala e pela confiança depositada em nosso nome e estar aqui nesta segunda noite deste congresso de jovens. Quero agradecer também de forma muito especial ao caríssimo pastor Ismael Oliveira. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela deferência em nosso nome, junto ao gabinete do nosso pastor presidente. Quando recebi a confirmação dessa escala, me senti muito feliz, pastor, e quero lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nesta noite. Muito obrigado, pastor. Amém. Quero louvar a Deus pela vida dos nobres presbíteros que aqui estão, não é? Tem muitos catedráticos aqui, viu, pastor? Eu vou ficar já estou tremendo aqui, pregar na frente desses homens de Deus, capadócios, né, da palavra, decanos que têm condições muito mais do que eu de falar nesta noite. Mas louvo a Deus pela vida também dos companheiros. Quero louvar a Deus pela vida das igrejas, autoridades que estão aqui, não é, presentes. Deus abençoe. Agradecer a Deus pela vida dessa mocidade, não é? Ao cheiro de vocês, já chegou muito longe. Eu ouvi dizer que vocês são espirituais e animados, mas não é que é mesmo, irmãos? Vocês são uma bênção. Muito bem, parabéns. Cantaram muito bonitos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a igreja aqui nessa filial. E eu quero rogar as vossas orações ao meu benefício. Sou necessitado das vossas orações. Seguindo a proposta que foi nos passada do tema, gostaria de mais uma vez, com a permissão do pastor, estar lendo no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2, o versículo de número 17, apenas o versículo 17 para a nossa meditação. O texto nos diz assim da palavra de Deus: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, e faze-me semelhante, e faze-te semelhante ao gamo e ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Eu gostaria que toda a mocidade, por favor, repetisse apenas uma parte desse texto onde está o tema. Diga assim logo após mim: volta, volta, amado meu. Amado meu. O livro de Cântico dos Cânticos é o 22º livro da Bíblia, composto por 8 capítulos e que narra a história de um casamento, de um casal apaixonado.
escrito provavelmente por Salomão, o terceiro monarca de Israel, que reinou a nação de Israel no período do Reino Unido, pelo menos por 40 anos. O capítulo de número 1 e o versículo 1 nos diz: Cântico dos Cânticos de Salomão. Esta expressão, Cânticos dos Cânticos de Salomão, vem da expressão hebraica Shir, Hashirim, Shelomon. E a expressão Shir, Hashiri, ou Cântico dos Cânticos, é uma linguagem poética para trazer aqui alusão a algo importante. Todas as vezes que a Bíblia repete uma palavra por mais de uma vez no texto, é porque ali o autor quer dar uma ênfase. Quando o texto fala Rei dos Reis, por exemplo, quando a Bíblia diz Senhor dos Senhores, quando a Bíblia diz Santo dos Santos, a Bíblia está referindo-se àquela palavra como um destaque. E a expressão Shir Hashirim, ou Cântico dos Cânticos, quer dizer o maior dos cânticos. Quando olhamos para o livro de 1 Reis, capítulo 4, e os versículos seguintes, como por exemplo, os versículos 20 em diante, nós vamos ver a narrativa dos filhos de Israel, e o texto vai nos dizer de que Salomão, ele escreve pelo menos 1005 cânticos e mais de 3000 provérbios, e pelo menos 3 salmos são atribuídos ao filho de Davi, que é chamado de Salomão. É claro que Salomão, ele é um personagem conhecido da igreja, pois além de ser filho de Davi, ele foi aquele responsável em construir a casa de Deus, o templo de Israel. Salomão é considerado um dos maiores sábios da história. O livro de Salomão, ele é um livro que está contido na relação dos livros sapienciais e também livros poéticos. Livros sapienciais são livros que tratam da sabedoria do dia a dia. Este livro é o 4º livro da terceira relação dos Ketuvins. Ketuvins são os livros que eram cantados nas festas de Israel. E na Bíblia hebraica, estes livros poéticos e sapienciais são considerados como livros importantes. Este texto, por exemplo, de Salomão escrevendo esta carta a Sulamita, sua amada, é cantado na festa, por exemplo, de Pentecostes. É um livro que é entoado subindo os degraus do templo. E Salomão, ele escreve pelo menos 3 livros do Antigo Testamento. Na sua primeira juventude, ainda apaixonado com a sua sunamita, ele escreve este livro que é chamado de Cântico dos Cânticos. Na sua meia-idade, Salomão escreve um livro chamado de Provérbios de Salomão, onde ele trata sobre vários assuntos relacionados à família, à nossa vida cotidiana, a conselhos administrativos e aí por diante. Mas na sua velhice, Salomão, ele escreve o livro chamado de Eclesiastes. É o livro de sabedoria, é o livro da sua experiência, quando Salomão estava concluindo a sua vida e o seu reinado. O livro Shir Sharimim, ou o livro do Cântico dos Cânticos, é considerado um dos 5 rolos do Megilot. Os Megilotes, que é chamado de 5 rolos, são livros não somente para ser cantados em festas, mas nos sábados também, no Shabat judaico. Esse livro que nós acabamos de ler nesta noite é um livro que aponta, como eu falei, para o amor de Salomão para com a sua amada. Não é à toa que num capítulo de número 6, versículo de número 3, que vai aparecer essa mesma temática no capítulo 2, que foi escolhido
pela direção, pelo pastor e a direção junto com a mocidade. É um texto muito conhecido, capítulo 6, versículo 3 de Cantares de Salomão, que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani, ledodi, vedodi, li. É quando Salomão se diz pertencente à sua amada e a sua amada se diz pertencente a ele. Esse livro é um livro, como eu falei, que trata do relacionamento, do amor de dois jovens que se apaixonaram um pelos outros. E dentro da cultura judaica, esse livro representa o relacionamento de Yahvé, do Deus de Israel, com o próprio povo de Israel. Quando nós olhamos para a tipologia, a partir da luz do Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, e ele diz que este noivo, que é representado por Salomão, é representado por Cristo, e essa noiva, que é representada pela Sulamita, é agora apontada como um símbolo, uma simbologia da igreja. Então, por mais que este livro trate especificamente de uma carta de amor de um jovem apaixonado por uma jovem, uma sunamita, ele tem princípios espirituais que podem ser abordados nesta noite. O livro de Cântico dos Cânticos fala, como eu falei, não só do amor, mas também da fidelidade de um para com o outro. Fala da espera de um para com o outro. Não é à toa que eles se amam. E o texto nos mostra no capítulo de número 8, por exemplo, um dos versículos, que é o versículo de número 7, muito utilizado entre os casais. Um versículo conhecido entre os apaixonados, não é? Quando Salomão diz que as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Esse texto é uma clara evidência do amor de Cristo pela sua igreja. O amor de Cristo pela igreja não é sucumbido, não é apagado por qualquer oceano que exista. Nenhuma água no mundo, nenhum oceano no mundo conseguiria apagar, afogar o amor que o noivo Cristo tem pela sua igreja. Gostaria que você dissesse assim comigo nesta noite: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Agora diga assim: este amado é Cristo, e esta amada é a igreja que eu faço parte. Você pode adorar nesta noite. Aleluia. O capítulo 2, que foi escolhido como tema para esta noite, a partir do versículo de número 10, nos chama a atenção. Na realidade, todo este versículo, esse capítulo e todos os versículos. O capítulo 2, por exemplo, e o versículo 1, a Sulamita, ela se identifica como sendo a rosa de Saron e o lírio dos vales. Isto aqui é a amada dizendo o que ela se sentia. Por muitas vezes a gente confundiu esse texto, não é? E disse de que os lírios dos vales, essa rosa de Saron, era o noivo, mas não é. Se você analisar o capítulo 1, versos 15, 16, 17 e o verso 1 do capítulo 2, você vai ver que aqui quem está falando é a amada, é a noiva. E ela diz que se sentia como a rosa de Saron e como o lírio dos vales. E quando vamos pesquisar um pouco o que seria Saron, Saron é um grande campo, um espaço aberto muito grande. Agora o interessante é que a geografia bíblica nos mostra que o campo de Saron era um campo seco, era um campo sem proteção, desprovido de cidades ao redor. E essa amada sunamita, que é um símbolo da igreja, ela diz que se sente como uma rosa no meio do deserto. Eu fui tentar entender a simbologia
que há por trás desta rosa, por trás do deserto. E é um símbolo, pastor, muito grande da igreja. A igreja é uma rosa que está em meio a um deserto, a um caos. O mundo em que vivemos está em um pleno caos. E cada dia que se passa, esse deserto moral, esse deserto religioso, esse deserto com as leis, com os preceitos, ele fica mais deserto ainda. E quando eu olho para esse versículo, e esta amada nos diz, inclusive o Donald Stamps, que é o comentarista da Bíblia Pentecostal, ele comenta sobre isso, dizendo de que esta rosa de Saron é a amada do noivo. E eu achei interessante porque ele diz lá na nota de rodapé, de que assim como uma rosa estava sozinha no campo, mas estava viva, a igreja, entre aspas, está sozinha nesse deserto chamado mundo. A igreja não tem apoio, a igreja não tem ninguém para cuidar fisicamente, mas ela é como uma rosa que floresce no meio do deserto, e o noivo está dizendo: essa rosa é minha, e ninguém ouse tocar nesta rosa. E ela continua falando, e de repente o versículo 2 entra: qual o lírio entre os espinhos? Agora é o noivo falando: tal é a minha amada entre as donzelas. O amado olha para sua noiva, a sunamita, e diz que aquele lírio, aquela rosa que estava entre espinhos. E eu fui tentar entender qual a simbologia por trás de uma rosa que está no deserto, e depois, pastor, uma rosa no deserto cheia de espinhos. O que seria então essa diada de espinhos? E quando a gente para olhar para a história da igreja do Senhor, não é muito diferente. A igreja tem enfrentado espinhos ao longo dos séculos. Desde que a igreja foi fundada em Jerusalém, por volta do ano 30 da nossa era, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia nos diz que no dia de Pentecostes a igreja ela nasce. O autor bíblico teológico Laurence Olson, ele diz que num dia que Jesus estava diante daquela cidade, onde os discípulos perguntaram a ele, ou melhor, onde ele perguntou aos discípulos o que os homens diziam de Cristo, a respeito de Cristo aos discípulos, uns começaram a dizer, diante da cidade de Cesareia: uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és um dos profetas. E a Bíblia diz que Jesus olhou e disse: vocês, para quem eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Senhor, tu és alguém especial. Tu não és um dos profetas, tu és maior do que eles, porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus disse: Pedro, não foi carne nem o sangue que tu revelou, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. E eu quero dizer a ti, Pedro, e a todos que te acompanham, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha rosa de Saron. E até hoje a porta do inferno tem se levantado como um espinho que tenta matar a rosa de Saron, mas quanto mais o espinho aperta, mas a igreja cresce. Um dos maiores estudiosos dos primeiros decênios da igreja é um homem chamado Tertuliano, apologista, polemista, teólogo, advogado e crente. E ele escreveu sobre a história da igreja. Eusébio de Cesareia fez a mesma coisa. E ambos, tanto Eusébio de Cesareia, que foi curtidor dos livros de Orígenes, tomou conta da biblioteca de Orígenes. Eusébio de Cesareia foi um capelão de um governador
governador romano chamado Constantino. Eles dois dizem que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais lançavam os crentes nas arenas para os leões devorarem, quanto mais lançavam os crentes para os gladiadores romanos matarem, mas eles dizem ambos, tanto Tertuliano como Eusébio, que quanto mais o sangue descia, mais a igreja crescia. Sabe o que é? É a rosa em meio aos espinhos. Os espinhos tentando matar a rosa, mas o noivo dizendo: eu não deixarei, porque a rosa é minha e eu sou dela. O meu amado é meu e eu sou dele, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Você pode levantar a mão nesta noite e glorificar o nome do Senhor. Esta amada que é a rosa entre os espinhos, ela é quem mais fala nesse livro. O livro de Cantares só aparece o nome de Deus uma vez, e mais de 80% é a noiva falando para o noivo, é a noiva almejando o casamento, aguardando o dia em que o noivo viria para buscá-la e estar junto com ele para sempre. O versículo de número 8 do capítulo 2 diz assim: eu ouço a voz do meu amado, e eis que ele vem saltando sobre os montes, e ele vem pulando sobre os outeiros. Aleluia. A noiva, ela tinha tanto desejo de encontrar o noivo, que ela ficava em casa escutando a voz dele. O desejo, pastor, de encontrar o seu amado era tão grande, que ela disse que escutava a voz dele. Oh, aleluias. Sabe por que, igreja? Sabe por que, jovens, nós estamos aqui? É porque nós escutamos a voz do amado todos os dias, dizendo: eu estou chegando, amada minha, vai te guardando, segura aí, eu estou chegando, eu estou pulando entre os montes. O anelo dessa noiva era tão grande em ver o seu amado voltar, que ela disse que escutava: eu ouço a voz dele, e diz: eis que ele vem saltando entre os montes. No versículo 9 ela diz: o meu amado é semelhante ao ganso, ou ao filho da gazela. Olhai, ele está de trás da nossa parede, e ele está olhando pelas janelas, lançando os seus olhos pelas grades. O anelo dessa noiva, encontrar esse noivo, era tão grande, que ela tinha de repente, eu acredito que visões, pastor. Ela olhava e via o noivo, me permite usar a expressão bem nordestina, brechando a noiva pelas paredes, porque ela disse que além de ouvir a sua voz, ela disse que esse amado, que é semelhante ao ganso, isso fala de pureza, isso fala de beleza. Ela diz como o filho da gazela. Ela diz: olhai, porque ele está de trás da parede. Eu quero dizer aqui nesta noite, na filial em Araçoiaba, que o noivo desta igreja, ele já está atrás das paredes, e ele está com tanto desejo de pegar essa noiva no braço, que ele já está brechando assim, ó, pela janela, dizendo: eu te amo, noiva, eu estou descendo, eu estou chegando. Eira managassuri kemina, ela manturi kemikamanas. Que amor é esse? De ficar olhando pelas brechas da parede para a amada e dizendo: eu estou chegando. Eu quero ratificar aqui, pastor, talvez não foi uma visão, mas foi de fato algo verdadeiro. Ela via o seu amado, mas a pergunta é: por que então ele não entrava de vez na casa? É porque há um tempo para o noivo chegar.
Na cultura judaica, quando o noivo pagava o dote pelo casamento, ele não significa dizer que ele era proprietário da noiva. Ele pagava o dote como dizendo: eu estou me comprometendo a um compromisso sério. Agora no dote tinha um acordo: tudo bem, você paga o dote, agora fique um pouquinho distante dela, não fique muito perto. Aí talvez alguém pode dizer: mas como assim? Era para a saudade aumentar. O noivo está bem pertinho, viu? A saudade é tão grande de se jogar nos braços dele, mas ele está olhando pelas brechas. Olhar pelas brechas fala de estar em vigilância. Eu quero dizer que o noivo desta igreja está vigilante, ele está olhando. E ele não vai deixar ninguém tocar nesta rosa de Saron, porque a rosa já foi comprada. O apóstolo Pedro disse: vocês já foram comprados, não foi com ouro, nem foi com prata, mas foi com precioso, mas foi com precioso, mas foi com precioso sangue do Cordeiro. Dá para você olhar para a pessoa do lado e dizer assim: o noivo já pagou o dote. Diga assim: o noivo, ele está na brecha, daqui a pouco ele entra na porta. Diga assim: daqui a pouco ele entra. Ei, Ramanagadashuri que me camanamai. Volta, amado meu. O versículo 10, ela diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Olha que coisa linda o tratamento desse noivo. Vai chegar o dia em que o noivo vai chamar a noiva. Paulo fala no seu livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ele estava consolando os irmãos. Ele disse para os irmãos: irmãos, não fiquem tristes. Alguns irmãos morreram, alguns irmãos partiram, e a família estava triste, abatida. E Paulo diz: amados, não fiquem tristes como os que não têm esperança, porque o noivo está chegando, e ele vai chegar com alarido de trombeta. Ele vai tocar a trombeta, e quando ele tocar, os que morrerem em Cristo serão ressuscitados, terão seu corpo transformado, e nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos arrebatados. Sabe por que o corpo vai ser transformado? É porque o noivo não vai casar com a rosa murcha, ele não vai casar com a rosa feia, a rosa de Saron. A rosa é bonita. Ele vai dizer: viva, 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 agora vem, vem. O casamento judaico, ele era realizado com rituais. O ritual era lindo e ainda é, mas um dos aspectos do casamento judaico era quando a noiva ficava na casa do pai, aguardando o noivo chegar. O noivo vinha preparado com seus cavaleiros e com trombetas, anunciando que estava indo em direção à casa da noiva. Um momento lindo em que todos viam as trombetas soando. Mas quando ele chegava de frente à casa da noiva, ele não abria a porta e entrava. Com todo o seu cortejo, com todos os seus soldados, com todos os seus cavaleiros, o noivo parava de frente à porta da casa da noiva e dava um toque de trombeta diferente daquele que ele vinha dando no caminho, que em outras palavras era para dizer à noiva assim: noiva, eu já cheguei, agora te levanta daí da casa do teu pai e vem, te levanta e vem. É justamente o que está no versículo 10. Oh, amado meu, ele me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. E sabe o que eu entendo essa expressão levanta-te? É porque muitos
muitos que estavam entre nós já não estão aqui. O Senhor os guardou. Eles estão deitados na história do mundo. Mas quando o noivo chegar diante da casa da noiva, que a trombeta soar, o noivo vai dizer: amada minha, te levanta e vem. Os mares darão conta dos corpos, os sepulcros serão abertos e entregarão os corpos, as florestas, os matagais darão conta dos corpos, o oceano dará conta dos corpos que lá estão de santos. Sabe por quê? Porque aqueles santos juntos formam a noiva do Cordeiro. Vem. Vem. O interessante é que aqui, pastor Ismael, primeiro ele diz venha, mas depois ela que vai dizer para o noivo: venha, amado. O versículo de número 11 diz: vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Todas as vezes que olhamos para a Bíblia, inverno e chuva aponta para tempos de provação. É um símbolo de provação. A igreja, a noiva, tem passado por tempos de inverno, pastor. Provações em todos os âmbitos. No âmbito educacional, no âmbito moral, no âmbito social, no âmbito espiritual, no âmbito teológico. Perseguições têm se levantado contra a igreja. E sabe o que é isso, irmãos? Esse agravamento é algo temporal, é a chuva. E eu quero dizer mais aqui em Araçoiaba: se prepare, porque o temporal vai aumentar. Se está difícil, se prepare, porque vai piorar ainda mais. Agora tem uma coisa: o tempo da chuva vai passar, vai cessar, porque o noivo está às portas dizendo: vem. Amarachoricamaná. O versículo de número 12 diz: aparecem as flores na terra. Não existe flores em invernos pesados no Oriente Médio. Os invernos no Oriente, principalmente ali em Israel, chegam a nevar. E quando neva, a neve queima as plantas, destrói as plantas, acaba com a vegetação. Mas o texto nos diz, logo após o versículo 11, quando diz que o inverno passou, diz no versículo 12: e as rosas, as flores começam a aparecer na terra. O que seria, jovens, as flores aparecendo na terra? É o Senhor dizendo: está chegando o tempo de passar a nuvem da perseguição, porque isso já é um novo estágio. Esse novo estágio para a noiva vai ser diferente, porque não vai ser mais o estágio da perseguição, já vai ser o estágio da preparação para o casamento. E diz: o tempo de cantar chegou. Mas como assim chegou? O texto nos diz que a voz das rolas ouvem-se na terra. Procure na internet esses pássaros, o que é que eles fazem? As rolinhas, elas são aves pequenas e simples, mas elas desempenham um papel importantíssimo. Quando elas saem da caverna,
quando o inverno para, quando o inverno diminui, que as plantas começam a brotar novamente, aí aquelas aves que estavam debaixo lá da caverna, guardadinhas para não morrer no inverno, começam a bater as asinhas e começam a sair, sabe fazendo o quê? Cantando. Eu fui tentar entender aqui, pastor, o que seria esse tempo de cantar com essas rolinhas saindo das cavernas e cantando. É porque casamento nenhum acontecia no inverno. Porque o casamento no inverno era gastar dinheiro. Primeiro, que ninguém ia conseguir ficar debaixo de tanto frio e geada. Segundo, que ia desmanchar tudo e nem ornamentação ia ter, porque as rosas lindas do jeito que são não sobreviveriam ao calor, quero dizer, a temperatura baixa do gelo. Para que o casamento estivesse pronto, era preciso que o inverno passasse, e que depois que o inverno passasse, a nova estação do ano começasse, o sol começasse a aparecer, a terra esquentando um pouquinho, e as rolinhas que estavam lá dentro da caverna se animando, dizendo: eita, está chegando a hora, está chegando a hora, o sol está chegando, e daqui a pouco o sol, aí a primeira rolinha sai, daqui a pouco a segunda, daqui a pouco a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, aí as outras que estão ali dentro já ficam tudo animadas. Está chegando a hora, está chegando a hora, a gente vai sair em massa, a gente vai sair em massa. Eu tentei, pastor, trazer essa ilustração para a igreja. Essas rolinhas, elas representam os crentes que já partiram. Eles já saíram. Pastor José Pedro, essa semana já subiu. Irmão José, que partiu essa semana, já subiu. Irmã Josefa, que estava padecendo há tantos anos, que partiu, olha. Mas o noivo diz: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Sabe qual é o tempo de cantar? É quando o noivo diz: chegou o verão, as rosas apareceram, algumas rolinhas já saíram da caverna, agora chegou a hora de tocar a trombeta e dizer: vem, vem, sai da caverna e sobe. Chegou o dia do verão. Se você está entendendo esta palavra, levanta a sua mão nesta noite e glorifica aquele que é digno. Cada pássaro que sobe é dizendo: está chegando o tempo. Ora manachoricana manas. Filipenses 4:5, Paulo diz: perto está o Senhor. Perto. Ele, escrevendo sua carta também, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, ele diz: porque ainda mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. E o que há de vir virá, e não tardará. O noivo está vindo, a trombeta vai soar. João, escrevendo na primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, já é a última. Ele não está dizendo o último milênio,
Ele não está dizendo o último ano, o último mês, a última semana. Ele disse já é o que? A última. Capítulo 14 e o versículo 3 de João, ele diz: virei, disse Jesus, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. No capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, ele diz: porque o tempo está próximo. O capítulo 3, versículo 11, mas o capítulo de número 3 e 11, quero dizer, diz: eis que venho sem demora. O capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7, diz: eis que presto venho. 22 e 10 diz: o tempo está próximo. 22 e 12 diz: eis que cedo venho. 22 e 20 diz: aquele que testifica destas coisas diz: certamente cedo venho, certamente cedo venho, certamente cedo venho. O noivo está às portas. O tempo da igreja aqui está acabando. Nós não podemos precisar a volta do rei, porque isso é antibíblico. Porque o próprio Jesus, respondendo há 2000 anos, disse: eu não sei, ele como homem falando, eu não sei, nem os anjos dos céus sabem, a não ser unicamente o meu Pai que está na glória. Mas 2000 anos se passaram, e aqui nós estamos dizendo: vem, amado meu, vem, amado meu. O versículo 13 diz: a figueira já deu os seus figos. A figueira é um tipo de Israel. O próprio Jesus disse isso: olhai para a figueira, e quando a vides dá fruto, se preparem, que o tempo está próximo. Eu assisti o culto ontem aqui, eu vi quando o pregador falou sobre Israel como um sinal da vinda de Cristo, e é verdade. Não existe nenhum outro povo no céu e na terra que represente mais simbolicamente a escatologia do que Israel. A história de Israel mostra quantas vezes os adversários tentaram destruí-los. Os sírios tentaram destruir, o Egito tentou destruir aquele povo, a Babilônia tentou destruir o povo medo-persa tentou escravizá-los, os alexandrinos tentaram escravizá-los, Roma tentou escravizar, foi disperso, passou milhares e milhares de anos fora da terra. Mas em 1948 o Senhor disse: a figueira vai começar a florescer agora. Floresce Israel, a Israel, pum. A figueira já deu seus figos, e as vides em flor exalam o aroma. Aí ele diz para sua amada: depois da figueira, pastor, não foi antes. Depois que a figueira deu as flores, isso aqui é Israel. Aí o amado diz assim: levanta-te, amada minha. É como se ele estivesse dizendo: te prepara que está chegando o casamento. Aí ela se levantou. Formosa és minha, e vem. É como se ele estivesse gritando do lado de fora, e a noiva se levantando lá na sala, na casa do pai, com as portas fechadas, e dizendo: eu tenho que prosseguir em direção ao noivo, eu tenho que ir em direção a ele. Ele já está às portas me espiando. E ele diz: pomba minha. Pomba fala de pureza, santidade. A noiva é santa, ela é pura, ela é imaculada. Paulo disse que o noivo vai apresentar uma noiva pura, imaculada, virgem. E ele diz: pomba minha, que andas, isso aqui é lindo, irmãos. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Olha o que diz: no oculto das ladeiras.
mostra-me a tua face e faze-me ouvir a tua. No início era ela que disse que ouvia a voz dele, e a igreja está ouvindo a voz dele todos os dias. Mas vai chegar o dia que ele vai dizer: agora eu quero ouvir a sua voz. Eu fui ver, pastor, o que seria uma pomba dentro das fendas, e eu descobri, pastor, que nesse período de inverno não é só as rolinhas que se escondem, mas é as pombas também. E elas ficam nas brechas das fendas das torres, daquelas montanhas de pedras, nas torres também, nas fendas de pedra das torres, ela se esconde. E diz assim que ela fica nas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. A igreja não representa muito para quem está lá fora, não, irmãos. É como se nós estivéssemos escondidos na penha. Mas isso mostra o nosso cuidado em guardar essa pureza da pomba. Mas ele diz assim: levanta-te, amada minha, e vem. E diz para a pomba: pomba, eu quero ouvir a tua voz. Você já parou para pensar como vai ser o arrebatamento da igreja? Ninguém vai subir calado assim, pastor. Quando ele disser assim: levanta-te e vem, aí a pomba saindo da frecha. A frecha fala das perseguições com a igreja. As fendas da rocha fala das leis que tentam colocar amarras na boca da igreja. As fendas falam de lugares apertados, onde a pombinha não dá para voar, porque está apertada, é a perseguição. Só que o amado está vindo aí. Ele está chegando, o tempo de cantar vai chegar. E ele vai dizer para a pomba: sai daí, pomba, sai daí, eu quero ouvir a tua voz. Aí as pombinhas, as rolinhas já saíram, né? Já estão bem pertinho no noivo, mas as pombas estão aqui num aperto, na perseguição, na escola, na faculdade. Aquele professor que dá uma nota baixa porque você é crente, aquele professor que tira a nota porque você usa saia longa e diz: isso não precisa. É aquele gerente de uma empresa que manda você fazer algo e você não faz, ele diminui a comissão. Sabe o que é isso? É as fendas da rocha, a gente lá dentro, olha, apertadinho, apertadinho. Mas tem uma coisa: vale a pena, vale a pena. O noivo está vindo, o amado está voltando, o amado está voltando, o amado está voltando, o amado está voltando. Vem, pomba minha. Quando elas saírem, pastor, quando tocar a trombeta, imagine a gente passando pela gravidade. Tem um hino que diz que a gravidade não vai segurar, né? Se você nunca viajou de avião, se você não sabe o que é sair daqui para outro lugar de avião, te prepara. Tu vai subir, pomba. Tu vai subir, sobe, 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 sobe. E ele diz: eu quero ouvir a tua voz. Vamos fazer um ensaio aqui, pastor. Veja como é o ensaio. Isso aqui é um ensaio. Veja como é o ensaio da pomba. A pomba faz, sabe como barulho? A pomba faz barulho dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, glória ao Filho. Começa aí, pomba, é o ensaio. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E ele dizendo: sobe, sobe, sobe. E ela: glória, 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 aleluia, aleluia. É a pomba fazendo barulho. É a pomba dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena.
valeu a pena sofrer. Vem, amado meu. E quando a gente encontrar com as rolinhas que subiram, Paulo diz: os que morreram serão ressuscitados, e nós teremos os corpos transformados. Aí, ó, quando eu olhar, que eu vejo o irmão que já foi faz tempo, e olhar para ele, aquele corpo outrora abatido, cansado, com o corpo incorruptível. Quando eu olhar e ver a minha avó, serva de Deus, que foi embora há tantos anos, mas que ela orava por mim dizendo: Senhor, guarda Alessandro, Senhor. Quando eu ver aqueles que partiram, que outrora estavam entre nós aqui, mas que como uma rolinha subiram, e eu encontrar com ele, nós encontrarmos com ele. E quando a gente chega lá, pastor, e vê Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Malaquias, Daniel, Misael, Ananias, José, Pedro, que morreu de cabeça para baixo, mas vai estar de cabeça para cima. Paulo, que morreu decapitado, mas vai estar inteiro. Isaías, que morreu cerrado ao meio, mas vai estar o corpo completo. Quando eu olhar para Jesus, que vê ele, eu vou dizer: amado meu. Aleluia, suiri que cama da gasuri de gaba. Neia badagaçou ele me cama do Panamá. Nem cominto ele me cama da gasuri de nega. Nós vamos dizer esse versículo 3 do capítulo 6. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vamos dizer como diz o texto hebraico, diga assim: você vai estar diante do seu amado, aí você vai olhar para ele, as marcas vão estar na mão, porque João diz lá em Apocalipse que viu as marcas na mão. A marca da coroa vai estar na sua fronte, não tem como confundi-lo, porque o seu rosto brilha como o sol, seus olhos é mais reluzente do que o metal, seu pé é brilhoso como o ônix e a safira, sua roupa é brilhosa, branca, salpicada de sangue, e em sua coxa esquerda escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai olhar para ele, eu também, e vai se cumprir 6:3 de Cantares, quando você vai olhar para ele e dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Diga assim: Ani. Diga Ani. Isso em hebraico é eu sou. Ani Ledodi, do meu amado. Isso, Ani Ledodi. Aí diga assim: Ani Ledodi, diga assim: Ledodi li, e meu amado é meu. Você vai dizer para ele assim: Ani Ledodi, Vedodi li, Ani Ledodi, Vedodi li, Ani Ledodi, Vedodi li. Eu sou teu e tu é meu. Eu esperei por esse momento. Segura, jovem, vale a pena.
Verso 14: pomba minha, que andas pelas fendas no aperto, vem, eu quero ouvir a tua voz. Versículo 15. O versículo 15 diz assim, versículo 14: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faze-me ouvir a tua voz. Vai ser muita glória, aleluia. Pois a tua voz é doce e o teu rosto formoso. Você já parou para pensar os anjos descendo, tocando trombeta, e o noivo na frente, e a igreja subindo, que é a noiva? Aí vai parar assim, ó, um de frente ao outro. Vai ter lágrima, mas é de alegria. Vai ter muita alegria. Quem sabe o noivo, me permite usar a linguagem metafórica e simbólica da Bíblia, no livro de Apocalipse capítulo 20 diz que ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. O noivo, quando a noiva começa a chorar, ele não vem, ele não anda com um lencinho, não é? É tão bonito, né? Quando o noivo vai lá e não faça assim não, ó, senão você prega a briga, porque vai arrancar a Mary Kay. Aí você faz assim, ó. Eu quero crer que quando o noivo chegar, que vê a noiva subindo, chorando, vai se cumprir Apocalipse 20, e ele enxugará de seus olhos toda lágrima, porque lá não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, porque ele é o sol que brilha de dia e de noite. Aí ele vem com lenço, o Espírito Santo do lado. Eu acho que ele vai olhar e vai dizer o que diz aqui: como tu és formosa, teu rosto é lindo. Que declaração de amor! E o versículo de número 15 diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas e às nossas vinhas que estão em flor. Isso fala das perseguições também à igreja. Raposas e raposinhas são coisas grandes, mas tem coisas pequenas também. Mas o noivo olha no versículo 16 e diz: apesar das raposinhas, veja que aqui diz assim, olha, ela olha para o noivo e diz: as raposas e raposinhas trouxeram muitos danos, elas tentaram destruir as flores. Mas veja que aqui diz o versículo 17: Ani ledodi vedodi li. Oh meu amado, tu és meu e eu sou teu, meu amado. E para terminar, o versículo 17 diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Sabe o que é que ela está dizendo? Eu quero esse encontro mais rápido possível. Faze-te semelhante ao gamo e ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Por favor, fique em pé. Esse verso de número 17 cronologicamente seria antes, mas como uma poesia não faz sentido ser antes, não tem nenhuma dificuldade se for antes ou depois. Mas esse versículo 17 é o clamor desta noiva pelo amado, dizendo: antes que refresque o dia, antes que caia a noite e as sombras. Noites e sombras, pastor, fala de um tempo sombrio em que a igreja vai passar.
Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Paulo disse: virão tempos trabalhosos, em que os homens não suportarão a sã doutrina e terão comichão em seus ouvidos. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus no capítulo 24 de Mateus, quando ele disse assim: nesse dia, orem para que não estejam no deserto. Orem para que não haja mulheres grávidas. Jesus está falando aqui de um tempo difícil, tenebroso. E eu quero dizer para a igreja nesta noite: esse tempo está bem próximo. Não se escandalizem se você vê pastores sendo presos ainda mais do que já foram. Não se escandalize se acontecer no Brasil daqui a alguns anos, não sei quanto, o que acontece em países fechados ao Evangelho, como na coluna 10/40, onde é proibido vender Bíblia. Recentemente mandaram tirar as Bíblias, estão querendo tirar as Bíblias de todas as bibliotecas. Como já se viu isso? Se a Bíblia é um livro milenar, mas a Bíblia tem que sair. Já existem estados do nosso país que se proibiu orar o Pai Nosso ou rezar o Pai Nosso, como nossos amados irmãos católicos. Eu digo irmãos porque são irmãos, não quero entrar aqui em questões doutrinárias, mas já se proíbem orar o Pai Nosso ou rezar o Pai Nosso. Já estão tentando tirar a Bíblia das bibliotecas. Eu trabalhei 10 anos em uma biblioteca, pastor, como auxiliar bibliotecário. O primeiro livro a ser colocado na biblioteca tradicionalmente sempre foi a Bíblia, mas estão querendo tirar as Bíblias das bibliotecas. Estão querendo proibir a igreja de pregar o Evangelho. Eu não duvido por esses dias que de repente alguém diga: o evangelista Alessandro está preso. São tempos tenebrosos que estão chegando. O texto diz: sombras caíram. Sombras. Já estão querendo nos proibir de falar de assuntos lógicos, quanto à questão da sexualidade, quanto à questão da defesa pela vida, quanto à questão da educação familiar. Já estão querendo nos amordaçar e dizer: calem ou é preso. Tempos sombrios. E eu quero dizer para a igreja aqui em Araçoiaba: esse tempo vai chegar também aqui. Pregador, você vem pela primeira vez trazer uma palavra de presságio, uma palavra imprecatória. Não é a Bíblia, tem que se cumprir. Agora só tem uma coisa: os tempos estão ficando sombrios, os tempos estão difíceis, mas a rosa de Saron, que é a igreja, está dizendo: volta, amado meu, volta, amado meu. E sabe o que é que ele está dizendo? Que esse amado está vindo semelhante a um ganso e a um filhote de gazela. Você sabe o que é um ganso correndo? Você sabe o que é um filhote de gazela? Eles sobem montanhas rápido, eles escalam até em pedras. Sabe o que isso quer dizer, tipologicamente falando? É que a noiva está dizendo: não demora não, amado, vem logo, porque aqui não dá mais para a gente não. Esse mundo não nos interessa mais. Vem rápido, vem rápido. E diz o texto: vem correndo. E ainda diz: sobe sobre os montes escabrosos, que na versão corrigida diz Beter, não é? Eu quero nesta noite dizer para a mocidade aqui em Araçoiaba: permaneçam firmes, aguardando o noivo. Quantos aqui estão aguardando o noivo? Diga assim: meu noivo. Diga: meu noivo Jesus, eu te amo, e eu não vou trocar o teu amor
por nada, nem ninguém. Volta, amado meu. Volta, amado meu. Diga: volta, amado meu. Diga assim: Maranata. Diga mais alto para a Soiaba escutar inteiro. Diga assim: Maranata. Volta, amado, volta. A tua igreja te espera. E com a autorização do pastor,